Fala pessoal, Boca do Chão aqui na área trazendo os melhores palpites para esse domingão, dia 1º de junho, vamos para cima. Galerinha, todos os palpites desse sabadão ainda vão começar, né? Tô gravando esse vídeo logo cedo aqui do sábado, porque eu vou ter um compromisso nesse sábado e nesse domingo, então teve que adiantar o vídeo, beleza? Então no próximo vídeo, galera, a gente comenta aí os palpites do sábado, beleza? E também a gente comenta aí ó, alguma coisa dos palpites do domingo. Beleza? Vamos pra cima e vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande, show! Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande, show! Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP. Beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha. Vem com show, vem com o Xande, show! Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Galerinha, nosso primeiro jogo desse domingão é o Mirassol contra o Sport, jogo do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, galerinha, na classificação é o 9º colocado com 14 pontos, enquanto o Sport é o lanterninha com apenas 3 pontos no campeonato. Vem muito mal o Sport, né? Precisa se recuperar urgentemente, porque senão já corre o risco, né, galera, de segunda divisão. Galerinha, o Mirassol jogando dentro de casa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gols. Todos os 5 jogos com ambos marcam. E galerinha, o Sport jogando fora de casa vem de 4 derrotas e 1 empate, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Confronto direto entre eles, comando de campo do Mirassol, tivemos 2 jogos. O Mirassol venceu um jogo em 2023 pelo placar de 2-1 e no ano passado tivemos o empate aí por 0-0. Galerinha, eu vou de jogo abaixo de 3,5, acredito que não saia 4 gols nessa partida. Vou de dupla chance no Mirassol, Mirassol com empate. Quem quiser uma cotação maior vai de Mirassol com empate anula, possível vitória do Mirassol com empate anula. E o palpite para os arrojados, galerinha, é vitória do Mirassol. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Mirassol. Galerinha, próximo jogo é pela Noruega, é o Brann contra o Kristiansund. O Brann que vem fazendo um bom campeonato, está na 3ª colocação, e o Kristiansund é o 8º colocado com 13 pontos. O Brann tem 20 pontos. Galerinha, o Brann jogando dentro de casa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Kristiansund jogando fora de casa 4 vitórias e 1 empate. E nos confrontos diretos entre eles são 4 vitórias do Brann e 1 empate, todos os 5 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos marcam. Galerinha, eu acredito em um jogo para gols, jogo acima do 1,5, mas a cotação tá baixa, então eu vou aqui, galerinha, de vitória do Brann. Brann para vencer a partida. Quem quiser ir mais safe, galerinha, vai para ele vencer um dos tempos, para ele vencer um primeiro tempo ou o segundo tempo. E o palpite é arriscado para pegar uma cotação maior. É Brann para vencer e mais que 1,5 gol na partida. E o palpite de placar exato, 2-1 para o Brann. Galerinha, ajuda o Xande, né, com like, com comentário, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito e clique aí, galerinha, no hypar e também, galerinha, atribui aí o bônus, né, a pontuação extra, beleza? Ajuda o Xande. Galerinha, próximo jogo é o Almeria, né, contra o Tenerife. Aqui, galerinha, pela 2ª divisão do Campeonato da Espanha. O Almeria, galerinha, precisa vencer a partida, né? Ele que vai jogar aqui contra o Tenerife, que é o lanterninha. Galerinha, aqui é a última rodada, então aqui, galera, jogo importante demais para o Almeria. Ele não pode vacilar, porque se o Granada vencer a partida e o Almeria vacilar, ele perde essa 6ª colocação, galerinha, e fica de fora dos playoffs aqui de classificação. Sobem 2, né, para a primeira divisão de forma direta, e do 3º ao 6º colocado disputam um playoff para ver quem sobe. Então, galerinha, jogo importante demais para o Almeria buscar a vitória. Galerinha, o Almeria jogando dentro de casa vem de 5 vitórias seguidas, enquanto, galerinha, o Tenerife jogando fora de casa vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Confronto direto entre eles, considerando aqui, galerinha, o mando de campo do Almeria, são 2 vitórias do Almeria, 2 vitórias do Tenerife e 1 empate, com 4 jogos acima de 1,5 gols. Galerinha, eu acredito em um jogo para gols, né? Acredito que o Almeria vai tentar essa vitória e o Tenerife pode querer complicar, então eu acredito em jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete, jogo acima do 1,5. Acredito na vitória do Almeria para vencer a partida. Esses são os palpites mais prováveis.
E o palpite de cotação maior é Almeria para vencer e mais do que 1,5 gol na partida. Possível placar exato 3-0 para o Almeria, beleza? Galerinha, deixa o like, vou trazer bingo e bilhete nesse domingão, beleza? Então ajuda o Xande com like e com hypar, comentário, galerinha. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Galerinha, primeiro jogo aqui do Brasileirão, né? Já à tardezinha é o Juventude contra o Grêmio. Que na classificação, galerinha, temos a equipe do Grêmio na 12ª colocação com 12 pontos e o Juventude vem mal no campeonato, vice-lanterna na 19ª colocação com apenas 8 pontos. Galerinha, o Juventude joga dentro de casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos acima de 1,5 gols, e o Grêmio jogando fora de casa vem mal com 2 derrotas e 3 empates, com 4 jogos acima do 1,5, e nos confrontos direto entre eles, galerinha, temos 3 vitórias do Juventude, 1 vitória do Grêmio e 1 empate, 4 jogos acima de 1,5 gols e 4 jogos foram abaixo de 3,5, né? Apenas um jogo saiu mais do que 3,5 gols aqui nos últimos 5 jogos entre Juventude e Grêmio. Galerinha, eu vou acreditar em um jogo para poucos gols nessa partida. Para poucos gols não, vou acreditar em poucos gols, galera. Eu vou de jogo abaixo de 3,5, vou para não sair 4 gols nessa partida. É o palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5 gols. E quem quiser um palpite maior de cotação um pouco mais arriscada, é jogo acima do 1,5, galera. Acredito que possa sair 2 gols na partida, e para os arrojados é ambos marcam. E o palpite de placar exato é 1-1. Galerinha, temos Santos e Botafogo, né? O Botafogo 11º colocado com 12 pontos e o Santos, né, vem mal no campeonato, 18º colocado na zona do rebaixamento com apenas 8 pontos. Galerinha, o Santos joga dentro de casa, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, e o Botafogo veio de 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, e nos confrontos direto entre eles, com o mando de campo aí do Santos, são 3 vitórias do Santos e 2 empates, todos os 5 jogos acima do 1,5, e 3 jogos deram ambos marcam, e apenas 2 jogos saíram do mais do que 3,5 gols. Galerinha, aqui jogo do Santos e Botafogo, também acredito em um jogo para menos do que 3,5 gols, acredito que não saia 4 gols nessa partida, esse é o palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5. E o palpite arriscado, vou em gols, também vou de jogo acima do 1,5, com a boa cotação para jogo acima de 1,5 gols, mas eu já vou com um palpite um pouco mais arriscado, e para para quem for mais arrojado, quase não sai, ambos marcam para os arrojados. E galerinha, possível placar exato, vou de 1-1 novamente, beleza? Galerinha, próximo jogo é o jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro. Galerinha, temos o Ceará aqui na 6ª colocação com 15 pontos e o Atlético Mineiro 10º colocado com 14 pontos. O Ceará joga bem em casa, né, galerinha? De uma forma geral, joga melhor em casa. Quando joga fora de casa, não joga tão bem. E a mesma coisa com o Atlético Mineiro. Joga bem em casa, mas quando joga fora de casa, não joga tão bem. Galerinha, o Ceará joga dentro de casa 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Atlético Mineiro 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória jogando fora de casa. E confronto direto entre eles, 2 vitórias do Ceará, 2 empates e 1 vitória do Atlético Mineiro. 4 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos marcam, mas galerinha, no último jogo aí, comando de campo do Ceará, tivemos um empate pelo placar de 0-0. Galerinha, aqui eu vou acreditar na dupla chance no Ceará. Acredito que o Ceará não perde essa partida, mas aqui já é como palpite arriscado, é dupla chance no Ceará, galera, como palpite um pouco mais arriscado. Quem quiser uma cotação maior, casa com empate anula. E o palpite mais provável, também vou em jogo abaixo de 3,5, para não sair 4 gols na partida, como palpite mais provável, palpite arriscado, de cotação maior. Dupla chance no Ceará, quem quiser uma cotação maior, casa com empate anula. E galera, eu vou acreditar no possível placar exato, eu vou de 1-0 para o Ceará, 1-0 para o Ceará. Galerinha, temos Corinthians contra o Vitória. Galerinha, na classificação, o Corinthians é o 8º colocado, 14 pontos, e o Vitória é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento, 17º colocado com apenas 9 pontos. O Corinthians, galerinha, que vem de 4 vitórias e 1 empate, jogando dentro de casa, e o Vitória vem de 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Vitória e 1 empate.
apenas 2 jogos, galerinha, abaixo de 1,5 gols, né? 3 jogos foram acima e tivemos 2 jogos com mais que 3,5 gols na partida. Galerinha, eu vou acreditar no Corinthians para não perder essa partida. Eu vou de Corinthians com empate anula. Possível vitória do Corinthians, mas vou me precaver com empate como palpite mais provável. Corinthians com empate anula e o palpite de cotação maior é Corinthians para vencer a partida com um pouco mais de risco. E meu palpite placar exato é 2-0 para o Corinthians. Galerinha, Flamengo contra Fortaleza, né? Flamengo que decepcionou aí no último jogo, mesmo vencendo a partida pelo placar de 1-0, mas decepcionou a torcida, né? E quase tomou um empate lá no finalzinho do jogo pela Libertadores e ficaria fora do jogo, mas ganhou de 1-0 e passou para a próxima fase. Tem agora, galerinha, o jogo contra o Fortaleza dentro de casa, o Flamengo que vai ter a pressão da torcida, né, para que jogue melhor. O Flamengo, galerinha, que vem na segunda colocação, né, com 21 pontos, um ponto atrás aí do Palmeiras. Vai pegar o Fortaleza, que não vem bem no campeonato, apenas o 16º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento, com apenas 10 pontos. Galerinha, o Flamengo jogando dentro de casa, 4 vitórias e 1 empate. E o Fortaleza vem mal, jogando fora de casa, com 2 derrotas e 3 empates. E nos confrontos diretos entre eles são 2 vitórias do Flamengo, corrigindo, galera, 2 vitórias do Fortaleza, são 2 vitórias do Fortaleza e 3 vitórias do Flamengo. E todos os 5 jogos com mais que 1,5 gols e 4 jogos deram, ambos marcam. Galerinha, meu palpite para esse jogo de Flamengo, né? Flamengo e Fortaleza, eu acredito, galerinha, eu vou deixar aqui como palpite mais safe, Flamengo para vencer um dos tempos. Flamengo pode vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Flamengo para vencer um dos tempos, esse é meu palpite mais provável, né? Que é um palpite um pouco mais safe. E, galerinha, o palpite que eu acredito com também vitória do Flamengo. Flamengo para vencer a partida, também como palpite mais provável. Quem quiser, galerinha, uma cotação maior, vai de Flamengo para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Possível vitória do Flamengo com mais do que 1,5 gols na partida, como palpite um pouco mais arriscado. E, galerinha, eu vou acreditar no possível placar exato, eu vou de 2-0 para o Flamengo. Galerinha, próximo jogo, Cruzeiro contra o Palmeiras, né? Trouxe a rodada completa aí, viu, galerinha, do Brasileirão. Então ajuda o Xande aí com seu like, comentário, se inscreve no canal se não for inscrito. Clica nesse hypar aí, galerinha, para ajudar o Xande também, beleza? Galerinha, Cruzeiro vem aqui na terceira colocação, né? Com 20 pontos, e o Palmeiras é o líder do campeonato, com 22 pontos, vem fazendo boa campanha, ambas as equipes. Galerinha, o Cruzeiro jogando dentro de casa, 3 vitórias e 2 empates. E o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas jogando fora de casa. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 1 vitória do Cruzeiro. Galerinha, 4 jogos com mais que 1,5 gols, 3 jogos com ambos marcam. Galerinha, acredito em um jogo disputado, né? As duas equipes vêm bem no campeonato. Eu vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols nessa partida. Esse é meu palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5 para complementar um bilhete. E, galera, meu palpite é arriscado, vou em gols. Acredito que possa sair 2 gols na partida com uma boa cotação. É jogo acima do 1,5 com um palpite arriscado. Quem for mais arrojado, ambos marcam. Uma cotação bastante interessante, mas como palpite arriscado para os arrojados. Possível placar exato, galerinha, eu vou de 1-1. Galerinha, temos Internacional contra o Fluminense. Fluminense 5º colocado com 17 pontos, o Internacional 14º colocado com 11 pontos. Galera, o Internacional tem até uma boa equipe, né? Já para estar numa colocação melhor nesse campeonato. Acredito que ele tem a condição de se recuperar, né? E vir para a parte de cima da tabela. O Fluminense eu não acreditava muito que ele ficasse até o 5º colocado, né? Mas vem surpreendendo aí com a volta do Renato Gaúcho. Galera, o Internacional vem de 3 vitórias e 2 empates, jogando dentro de casa, com 4 jogos acima de 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E o Fluminense vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória jogando fora de casa, com 4 jogos acima do 1,5 e, galerinha, 3 jogos com ambos marcam. E nos confrontos diretos entre eles são 3 vitórias do Internacional, 1 vitória do Fluminense e 1 empate. E, galerinha, tivemos 4 jogos com mais do que 1,5 gol na partida e apenas um jogo foi acima de 3,5. Galerinha, também eu vou acreditar aqui em um jogo para poucos gols. Eu vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols.
Vou acreditar que não saia 4 gols nessa partida. Esse é meu palpite mais provável. Jogo abaixo de 3,5 gols aqui no Internacional contra o Fluminense. Acredito na dupla chance aqui no Internacional. Acredito que o Internacional pode conseguir um empate jogando dentro de casa. Esses são os palpites mais prováveis. E galera, o palpite arriscado, vou em gols também. Vou aqui em jogo acima do 1,5 com uma boa cotação, com um palpite um pouco mais arriscado. Jogo acima do 1,5. E para os arrojados, ambos marcam com excelente cotação. Possível placar exato, galerinha, eu vou de 1-1 também. Beleza? Galerinha, esses foram os nossos palpites, né, para esse domingão. Trouxe a grade completa aí desse domingo do Brasileiro. Beleza? Ajuda aqui o Xande, né, com seu like, com seu comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá uma força aqui, galerinha. O Xande chegar a ultrapassar a marca aí desses 11 mil inscritos, galerinha. Ajuda o Xande, beleza? Estou aqui trazendo bingo, bilhete. Acertamos o nosso bilhete da sexta-feira. Os jogos do sabadão estão todos para rolar, né? Estou gravando um vídeo logo cedo aqui do sábado, que eu vou ter que fazer uma viagem. E galerinha, clica nesse hype aí para dar pontuação e dar o bônus, né? Que é a pontuação extra também ajuda bastante o canal que está aqui iniciando, né? Canal pequeno igual do Xande. Beleza? Traga aqui para vocês, galera, o meu melhor. Vamos para cima. Galerinha, minha sugestão de bilhete para esse domingão, eu vou na vitória do Flamengo. Flamengo para vencer a partida. Esse é o primeiro palpite do nosso bilhete. Vitória do Flamengo. Flamengo para vencer aí o Fortaleza. E no jogo do Corinthians contra o Vitória, eu vou de Corinthians com empate anula, galera. Possível vitória do Corinthians, mas me precavendo com empate. Então eu vou de Corinthians com empate anula no nosso bilhete. Repetindo, Corinthians com empate anula, possível vitória do Corinthians, mas se precavendo com empate. E vitória do Flamengo. Flamengo para vencer a partida. Beleza? Vamos para cima. E galerinha, esquecendo de falar, né? Quer receber mais bilhete, mais dicas? Vem para o grupo VIP do Palpite do Xande. Apenas, galerinha, R$19,99 mensal. Participou, galerinha. Não gostou? Você tem 7 dias para testar. Não gostou? Pede a devolução do seu investimento. Beleza? Devolução garantida. E tem um grupo free aí, galerinha, pelo Telegram. Que também tá o link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vem com o Xande, galera. Vem com o Xande Show. Galera, nosso bingo para esse domingão. Vou aqui. Vitória do Bran para vencer essa partida. Vou na vitória do Almeria para vencer a partida. Vou, galerinha, no jogo do Flamengo. Vou de jogo acima do 1,5 para sair 2 gols na partida. Vou, galerinha, na dupla chance aqui no Ceará com empate. E vou na dupla chance aqui no Internacional com empate. Beleza? Esse é o nosso bingo para esse domingão. Vou repetir aqui rapidão. Vou aqui de vitória do Almeria para vencer a partida. Vou na vitória do Bran para vencer a partida. Mais do que 1,5 gols aqui no jogo do Flamengo, para sair pelo menos 2 gols na partida. E galerinha, dupla chance no Ceará, casa com empate. E dupla chance no Internacional com empate. Esse é o nosso bingo desse domingão, beleza? Galerinha, gostou do bingo? Gostou dos palpites? Gostou do bilhete? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, galerinha, ajuda o Xande. Tá aqui todos os dias, galerinha, assistindo o vídeo. Ajuda o Xande aí com seu like, com seu comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. E deixa o hype aí, né, para dar uma força aqui ao Xande também, beleza? Vamos para cima. Galerinha, desejo para vocês um excelente domingão, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.